Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou continuar aqui resolvendo a prova da SAS da segunda etapa da UFVJM 2021, que foi aplicada agora em abril desse ano de 2022. Nesse vídeo eu vou resolver a questão 21, que foi uma questão que abordou o cálculo de probabilidade e também a análise combinatória. Bora lá? Pedro e Paula participam de um grupo de 10 voluntários, dentre os quais 3 serão sorteados para participarem de um teste com uma nova vacina. A probabilidade de pelo menos um dos dois ser sorteado vai ser qual destas daqui? Bom, pessoal, veja bem, a questão pede para a gente calcular aqui a probabilidade. E a gente sabe que probabilidade são os casos favoráveis sobre os casos possíveis. Vamos começar calculando aqui esses casos possíveis, ou seja, todas as possibilidades que nós temos de formar grupos de 3 pessoas de um total de 10 pessoas que nós temos. Então vamos marcar aqui, nós precisamos formar grupos de 3 pessoas e nós temos um total de 10 pessoas. Então repare, está claro que isso aqui é um problema de contagem. Nós precisamos contar quantos grupos de 3 pessoas nós podemos formar no universo de 10 pessoas que nós temos. Então, para isso, a gente precisa utilizar uma das técnicas de contagem. E quais são as técnicas de contagem? Nós temos a permutação, o arranjo e a combinação. Mas qual das 3 a gente vai utilizar aqui? Bom, a gente deve utilizar a permutação quando a gente utiliza todos os elementos do conjunto. Repare, nós vamos usar apenas 3, de um total de 10. Então, dessa forma, a gente precisa eliminar aqui a permutação. Não é permutação. Para que fosse permutação, a gente deveria utilizar os 10 de uma vez só. Como a gente vai utilizar apenas 3, descartamos aqui a permutação. Restou agora arranjo e combinação. Qual dos dois que pode ser? Para saber qual dos dois aqui pode ser, a gente faz um pequeno teste. Vamos pegar um grupo aleatório aqui de 3 pessoas, por exemplo, Alex, Beatriz e Carlos. E a gente muda a ordem desse grupo, ficando assim, Carlos, Beatriz e Alex. Mudamos a ordem. Alterou o grupo? Esse grupo e esse grupo ficaram diferentes? Não, é o mesmo grupo. Então perceba, mudamos a ordem do grupo, mas não alterou. Se não alterou, não começou com a letra A de arranjo, portanto não é arranjo. Então o que nós precisamos é calcular uma combinação aqui. E nós sabemos que a fórmula de combinação de n elementos tomados P a P é n fatorial sobre P fatorial vezes n menos P fatorial. Aplicando essa fórmula aqui, nós vamos ter uma combinação de quantas pessoas que nós temos no grupo. Nós temos 10 e precisamos escolher quantas? Precisamos escolher 3 pessoas. Portanto, a gente vai aplicar a fórmula para calcular essa combinação de 10 elementos tomados 3 a 3. Vamos colocar um traço de fração. Esse 10 a gente coloca aqui em cima, 10 fatorial. Esse 3 aqui embaixo, 3 fatorial. E agora a gente faz n menos p. Então, 10 menos 3 aqui vai ficar 7 fatorial. Agora a gente vai decrescer esse 10 fatorial até o 7 fatorial para poder cancelar. Então, vamos colocar traço de fração. Aqui vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Esse 3 fatorial aqui é 3 vezes 2 vezes 1. Esse 7 a gente deixa para poder cortar aqui em cima. Então, ficou em cima 7 fatorial e aqui embaixo também 7 fatorial a gente pode cancelar. Mas repare, eu também posso simplificar. 8 por 2 aqui sobra 4. E 9 por 3 vai sobrar 3. 3 vezes 4, 12 vezes 10 vai dar um total de 120. Dessa forma, com essas 10 pessoas, nós podemos formar 120 grupos aqui de 3 pessoas. Então, com essas 10 pessoas, a gente conseguiu formar um total de 120 grupos de 3 pessoas. Então, os casos possíveis são 120. Agora, nós precisamos analisar aqui quantos são os casos favoráveis. Os casos favoráveis é aquilo que a gente quer. E o que nós queremos? Nós queremos calcular a probabilidade de pelo menos um dos dois ser sorteado. Quais são esses dois? Pedro e Paula. Então, a gente precisa calcular essa probabilidade. Então, meus casos favoráveis aqui é que o Pedro e Paula estejam em um desses grupos. Fica mais fácil para a gente fazer o seguinte, pessoal.
nós vamos retirar Pedro e Paulo desse grupo de 10 pessoas. Dessa forma, nós vamos ter uma nova combinação aqui. Retirando Pedro e a Paula desse grupo de 10 pessoas, vão restar quantas pessoas agora? Nós vamos ter 8 pessoas e queremos formar grupos de 3. Então, repare bem, nós retiramos tanto o Pedro quanto a Paula. Então, dessas 10 pessoas, restaram 8 e nós queremos formar grupos de 3. Novamente, aplicando a fórmula das combinações simples aqui, vamos colocar traço de fração, esse 8 vem aqui em cima, 8 fatorial, esse 3 aqui embaixo, 3 fatorial, 8 menos 3 vezes 5 fatorial. Dessa vez eu vou decrescer o 8 até o 5. Então, traço de fração, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Esse 3 fatorial a gente já viu que é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, vezes 5 fatorial. Aí a gente cancela 5 fatorial com 5 fatorial, cancela 6 com 6, 8 vezes 7, 56. Dessa forma, nós podemos formar desses 120 grupos, 56 grupos onde nem o Pedro e nem a Paula estarão presentes. Como a gente quer a probabilidade que pelo menos um deles seja sorteado, então os nossos casos favoráveis é que tanto o Pedro ou a Paula, ou os dois juntos, estejam no grupo. Então, se a gente pegar esse total de possibilidades, que são 120, e retirar essas 56 possibilidades aqui, onde nem o Pedro nem a Paula estão, tudo mais que sobrar 64, significa que eles vão estar. Ou vai estar um, ou vai estar o outro, ou estarão os dois. Então, nós temos 64 possibilidades onde vão entrar tanto o Pedro quanto a Paula. Então, meus casos favoráveis aqui são 64. Desta forma, a probabilidade que pelo menos um deles seja sorteado vai ser 64 chances num total de 120. Mas repare, nós não temos essa resposta aqui. No entanto, é possível simplificar essa fração aqui. Eu posso dividir em cima e embaixo por 8, ficando, portanto, assim, 64 dividido por 8 vai dar 8, e 120 por 8, 15. Dessa forma, a probabilidade de que pelo menos um deles, ou o Pedro ou a Paula, estejam presentes nesse sorteio é que seja de 8 em 15. E essa resposta a gente encontra aqui na letra C. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!